Eu sou o Pedro Ratão, sou outro integrante do grupo, né? Então, o tema que a gente escolheu hoje para discutir é a Revolução Verde e a história dos orgânicos. A gente escolheu esse tema para dar uma situada, né, para as pessoas, o que é essa história de agrotóxicos, como é que era a agricultura antes de existirem, né, essas substâncias. Então, a gente vai fazer meio que um passeio, né, na história da agricultura para entender como é que a gente chegou à nossa agricultura atual. Há indícios de que entre 8.000 e 6.000 anos antes de Cristo, comunidades já praticavam agricultura. Por exemplo, na China já era produzido arroz, aqui nas Américas feijão e milho também, e no Oriente Médio principalmente trigo e cevada, que eram produzidos. Outra referência também que a gente traz da agricultura na antiguidade é a devoção dos romanos pela deusa Ceres, que no caso seria a deusa da agricultura. No entanto, que a palavra cereal, né, ela deriva do nome dessa deusa. E dentro da nossa universidade, dentro da Exalc, quem é estudante, né, a gente tem muitas imagens da deusa Ceres, tanto no prédio central, às vezes nos departamentos, né, e é daí que vem, né. E vale lembrar que essa questão da agricultura, na antiguidade, assim, ali no Oriente Médio, é um lugar que foi berço de muitas civilizações, né, por exemplo, na Mesopotâmia, na região do rio Tigre e Eufrates, né, na crescente fértil ali, que também é próximo ali, né, no rio Nilo, né, pode continuar. Outros relatos da agricultura também na humanidade é na Idade Média, onde a agricultura estava inserida no sistema do feudalismo, né, onde os senhores feudais davam porções de terras para os camponeses, meio que sustentarem, né, o reino e a própria alimentação. Então era basicamente uma agricultura de subsistência, meio que forçada, né? E é interessante a gente já ver como a desigualdade social já está ligada à agricultura desde a Idade Média. Também é interessante. Pode falar. E também tem a questão que nessa época já havia o conhecimento da rotação de culturas, né? Então, os camponeses eles já conheciam essa técnica, então em algumas áreas eles cultivavam, deixavam outras em descanso e depois trocavam. Cultivavam nessas áreas que estavam descansadas e deixavam descansando as que tinham sido cultivadas. E é interessante salientar que, deixa eu só fazer um adendo, que nessa época os camponeses eles criavam animais, né? Eles plantavam e criavam animais porque eles não podiam caçar nas terras do Senhor. Então a agricultura já era considerada uma atividade que era desempenhada pelos setores mais inferiores da sociedade, né? Que seriam as pessoas mais pobres. O senhor feudal ele tinha terras, né? E aí ele podia caçar naquelas terras, mas já os camponeses eles não podiam. Aí após essa época do feudalismo, a gente entra na Idade Moderna e com ela vem a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela tem bastante impacto no campo. Por quê? Porque cada vez mais os camponeses estavam saindo do campo para ir para as cidades em busca de empregos em indústrias, e cada vez mais essas indústrias estavam entrando no campo, com maquinários pesados, substituindo a mão de obra de muitas pessoas. E isso foi uma das grandes causas do êxodo rural, que acabou criando diversas divergências de pensamentos com relação à fome mundial, porque cada vez mais crescia o número de pessoas na cidade e diminuía o número de pessoas trabalhando no campo. Então, como alimentar essas pessoas que estavam nascendo na cidade? E aí, após a Segunda Guerra Mundial, a gente começou a usar o conceito, né, de Revolução Verde. Então, vale lembrar que na primeira Revolução Industrial não emplacou tanto assim como depois da Segunda Guerra a questão de utilização de máquinas pesadas no campo, principalmente porque eram assim implementos muito desajeitados, né, muito grandes, e não tinha muita tecnologia também, era muito caro para você adquirir que nem um trator, era uma máquina que ela era muito vagarosa, assim, ela era muito lenta, né?
E era tudo movido a carvão. Mas, enfim. Agora, a questão da Revolução Verde. Deixa eu só abrir aqui. Então, essa foto desse cara aí que tá aparecendo, esse daí é o Norman Borlaug. Esse daí ele criou um cultivar de trigo que era o trigo anão, o trigo meio anão. Isso foi na década de 50, que estava acontecendo o problema da ferrugem do colmo, que ela afetava, ele trabalhava no México, que ela afetava, assim, grande parte das culturas, assim, de trigo, e causava um dano, assim, sem precedentes, assim, era devastador mesmo. E aí, o que aconteceu? Ele pegou dois cultivares de trigo, e ele cruzou os dois, e aí acabou resultando numa cultivar que tinha muito mais produtividade e era resistente à ferrugem. E aí começou essa era de sementes híbridas, sementes de alta produtividade, né? Que nem a gente tem hoje. Aquelas espigas gigantescas que, enfim, a infinidade a produção comparada com a produção de antigamente a de hoje sim é muito maior. Só que aí o que aconteceu? Nessa época, a família, tinham muitas famílias de empresários assim, e esse Norman Borlaug, ele foi financiado pela família Rockefeller também, que no fim das contas, eles acabaram, enfim, acabou quebrando, mas, então, aí o que aconteceu? Quando houve o implemento da Revolução Verde, começou a ter um aumento momentâneo, assim, que você conseguia sentir, assim, claramente que tinha um aumento da produção de alimentos. O México, ele era um pequeno produtor ali de trigo, ele não produzia tanto, e aí depois da Revolução Verde, desse cultivar de trigo meio anão, que assim, antes, ele cruzou sementes e deu um cultivar de trigo que ele era alto. Só que aí, por conta das plantas serem muito altas, elas acabaram se quebrando. E aí, depois ele fez ele foi melhorando, assim, e ele acabou com esse cultivar de trigo meio anão, que é muito cultivado até hoje. Um cultivar de 1950, né? E assim, por conta dessa ascensão de sementes híbridas, de alta produtividade, também acabou tendo uma redução da diversidade das plantas cultivadas. Porque o que acontecia? Nas regiões em que, assim, a agricultura é muito regional, assim, em alguns lugares. Por exemplo, eles cultivavam, principalmente antes da Revolução Verde, né, antes dos anos 50, tinham muitas cultivares que só tinha lugar. Por exemplo, você ia num lugar, você achava plantas que as pessoas cultivavam que era ali da região, você ia na outra região, eram outras plantas já. As pessoas tinham alimentação, dependendo da localidade que elas viviam, era muito diversificada, assim. E aí, o que aconteceu? Quando você passou a meio que... Haviam muitos... Depois começou a vender o uso de pacotes tecnológicos, né, que nem as sementes RR e junto com o herbicida glifosato. Porque também teve os produtos químicos, enfim. Só que aí, que nem na Índia, eles tinham uma grande... Peraí, fui interrompido aqui. Eles tinham uma grande diversidade de plantas, só que aí eles cultivavam milheto, outras plantas assim regionais mesmo, e eles começaram a cultivar cana. E aí, o que acontece é que quando você tem essa redução da diversidade e a agricultura ela vai aumentando o seu custo, os pequenos agricultores eles começam a ser excluídos do negócio, né? Porque um pequeno agricultor, por exemplo, que nem a questão brasileira aqui, um pequeno agricultor que planta soja, ele não consegue plantar soja, porque ele tem o quê? Ele tem 5 hectares, entendeu? E aí, às vezes, acaba tendo uma depreciação, assim, do pequeno agricultor, tal, que não é tão importante assim, mas, na realidade, não é tanto assim, né? E aí, nessa época, também, teve um aumento do êxodo rural, porque esses agricultores que eles antes produziam, eles vendiam para a cidade, eles acabaram virando agricultores de menor importância, porque a produção deles não era tão grande, eles não plantavam culturas de grande interesse econômico, que nem no caso da cana e da soja hoje, né, do milho. E a gente percebe que nem hoje
a nossa sociedade, no geral, a alimentação da nossa sociedade, a nutrição, depende de muito poucas culturas, né? Se você for ver, a gente depende principalmente de arroz, milho, feijão e trigo. Isso é o que a gente come, sim, diariamente, né? E isso é quase no mundo todo. Então, é muito sensível, assim, essa redução da diversidade da alimentação humana, né? E isso acaba sendo prejudicial também. Porque, enfim, a gente vai estudando, assim, cada vez mais, você percebe que é importante você diversificar suas fontes. Até algumas pessoas param de comer glúten, enfim. Mas aí o que aconteceu? Nessa época de 1950, teve uma grande ascensão de empresas que produziam produtos químicos. Porque, assim, depois da Segunda Guerra, teve a Primeira, a Segunda Guerra, eles começaram a produzir muitas moléculas diferentes e tal. E então, em 1939, a molécula do DDT, que foi uma das principais utilizadas durante a época da Revolução Verde, né, porque ela era considerada um inseticida milagroso. Ela foi sintetizada em torno de 1874, assim, 75, mas em 1939, eles começaram a colocar pressão, o governo começou a colocar pressão para eles encontrarem uma molécula inseticida que era eficiente, porque os soldados na guerra, eles estavam tendo muito mais, principalmente quando eles estavam no norte da África, os soldados americanos, estadunidenses, né, acabava tendo muito mais mortes por conta da malária do que por conta das injúrias da guerra mesmo, a pessoa levar tiro, enfim. E aí isso era um grande problema no mundo. Nessa época, eles tinham também muito problema com tifo, malária, febre amarela. E o DDT, ele ajudou muito a reduzir, assim. Só que aí, eles começaram eles utilizaram de forma indiscriminada, né? Porque, assim, eles testaram a molécula para combater as pulgas, que as pulgas elas tinham tifo. E do mosquito da malária também, porque na região que eles estavam ali, esse problema era muito recorrente, assim, acontecia demais. E aí eles testaram primeiro para as pulgas, e aí eles aplicavam uma vez e deixavam o agente lá. Aí depois de uma semana de aplicação, eles inseriam as pulgas num ambiente controlado, por exemplo, numa caixa. Uma semana depois da aplicação, as pulgas morriam. Um mês depois da aplicação, as pulgas continuavam morrendo, assim, 100%. Então virou um inseticida milagroso, porque ele matava muito, ele matava rápido e ele continuava agindo por muito tempo. Assim, hoje em dia, a gente tem noção que um inseticida que, com essas características, ele não é desejável, que ele é extremamente danoso, né? E o que aconteceu? Depois que eles criaram essa molécula, tal, ela foi utilizada largamente no mundo inteiro para combater. Até hoje, nos países da África, ela é utilizada, né? Eles aspergem sobre as paredes das casas, assim, das moradias das pessoas, porque o inseto, ao pousar no contato com a molécula do inseticida, só que ele já é afetado e morre. E isso funciona por muito tempo. Enfim, só que aí o que aconteceu? Acabou que um tempo depois, aí foi passando o tempo, eles foram utilizando essa molécula foi utilizada por muitos anos. Desde 1939, foi tendo uma grande propaganda da mídia em cima, né, do DDT, principalmente, lógico, das empresas e do governo. As pessoas utilizavam em suas casas, enfim. Aí, o que aconteceu? Nessa época, teve um aumento muito sensível, no êxodo rural, e o conhecimento, o grande problema da Revolução Verde foi mesmo que o conhecimento que anterior à Revolução Verde, ele foi desprezado. Assim, que as pessoas que plantavam, os pequenos agricultores o conhecimento que eles tinham, ele foi deixado de lado. 10 mil anos de agricultura
foi deixada de lado porque agora a gente sabia como fazer agricultura, o homem queria controlar a natureza, enfim. O problema também é que tem a degradação do solo, ela é muito acentuada na questão da agricultura convencional. Eles estavam tendo muito esse problema em algumas regiões da Índia, e que tinham muitos pequenos agricultores, né? E aí o que acontecia? O solo, que ele já vinha sendo cultivado há muitos e muitos anos pela população local, ele acabou que estava sendo degradado com muita rapidez. Então, qual que era o grande avanço para essa população, né? Porque o solo que já vinha sendo cultivado por eles ali há muitos, muitos anos, a Índia é uma população, é um país muito antigo, né? A gente vê que desde a época das grandes navegações, eles já tinham uma civilização ali, bem desenvolvida, assim, eles comercializavam e tal, e aí o solo estava sendo degradado em questão de 20, 50, 100 anos. Isso é bastante preocupante, assim, a gente revê, né? O que realmente está certo, sei lá, o que falam para a gente, às vezes, na universidade, assim, que hoje a gente tem as técnicas de cultivo conservacionista, né? Mas antes era arar e gradear e meter o pau no solo e é isso aí. Mas aí que acontece grandes problemas de erosão também. E aí começou depois da Revolução Verde, as pessoas começaram a perceber que não era as mil maravilhas como se divulgava, né? Tinha muitos problemas também ligado a essa questão, que ela uma questão nova, assim, que era um grande avanço tecnológico, só que aí as pessoas começaram a ver sobre outras perspectivas, né? E aí começou a surgir a questão de correntes ideológicas contra os pesticidas, né? E vale lembrar também que, na época teve um sensível aumento da produção de alimentos, né? Só que hoje em dia, depois da Revolução Verde, 50 anos depois, tem mais pessoas passando fome do que antes da Revolução Verde, né? Então, a gente tem que refletir sobre isso também, que o aumento da produção de alimentos, ele permitiu com que a população crescesse, né? Porque agora tinha alimentos para todo mundo, e aí a população cresceu, e agora tem um monte de gente passando fome de novo. Então, o que a gente vai fazer? O solo está sendo degradado, um monte de gente está fora do campo, as pessoas estão passando fome, enfim, não existe solução mágica para nada. E a gente vai ter que pensar muito sobre isso ainda. E assim, nessa época, voltando agora, desculpa que eu me perco muito fácil, né? Voltando agora na questão de 1950, assim, tal, que eles tinham grande pressão para testar moléculas também para utilizar em guerras, né? O agente laranja, que ele foi utilizado na Guerra do Vietnã para fazer com que as folhas das árvores caíssem, porque os Vietcongs ficavam escondidos na floresta. Ele foi utilizado com uma molécula herbicida e uma outra molécula. Uma das moléculas herbicidas é o 2,4-D, que é um herbicida muito utilizado ainda hoje e foi utilizado largamente durante a questão da Revolução Verde mesmo. Ele é largamente utilizado, né? Até hoje a gente tem, mas não é o agente laranja, ele é um dos componentes que era o formador do agente, né? E aí as empresas que produziam para o setor bélico antes, depois da Segunda Guerra, passaram a produzir para o setor agrícola. As empresas que produziam químicos para a guerra, né? Que depois da Primeira Guerra, principalmente, teve um tratado que foi proibido você usar de guerra química, né? Aí as empresas que produziam tanques, elas passaram a produzir tratores. Então você pegou as empresas que já estavam nativas, elas mudaram seu nicho de mercado, né? Porque é assim que funciona na realidade. Nada surge do nada, né? Enfim. Aí, enfim, a questão do DDT, né? Que é o inseticida perfeito da época. Que, como eu tinha falado, ele foi descoberto a sua utilização como inseticida, ele foi descoberto em 1939. Por conta da pressão, que estava tendo essa grande questão da malária, né, e do tifo. Ele até mesmo foi utilizado nos campos de concentração para
quando você trazia os judeus, que para prevenir de você inserir pragas com as pessoas, eles aplicavam diretamente nas pessoas, assim mesmo, o DDT. O DDT ele é um inseticida que ele é em pó. Ele não é solúvel em água, mas ele é um pó extremamente fino e branco. Então, é muito fácil de achar imagens das pessoas sendo borrifadas no rosto, dentro da roupa, e eles não tinham noção que o inseticida, ele causava tantos danos, assim, que ele era maléfico, né? Assim, maléfico, digamos, né? Ele acabou salvando muitas pessoas, mas também é a que preço, né? Você não pode sair utilizando assim indiscriminadamente, porque tudo tem sua consequência. E aí tinha muito essa questão do ser humano de controlar a natureza, né? Que hoje em dia a gente sabe que não é tão assim, que a gente vive em comunhão com a natureza, a gente não está acima dela, porque desastres naturais assim para destruir o ser humano, um furacão, um tornado, um tsunami, enfim, a gente não é dono da terra, a gente não é Deus. Mas aí eles pegaram, na época, o que aconteceu? O que foi o pontapé inicial para eles começarem a falar, opa, mas parece que ele não é tão, esse inseticida não é tão inofensivo assim quanto as pessoas pensavam, né? Tem o governo tinha muita propaganda. Sim. Onde já se coloca aí aquela imagem do DDT, Good for Us, pode colocar para mim? Então, Good for Me, né? Eles falavam que o DDT era bom para as pessoas, assim, as pessoas usavam o inseticida dentro da própria casa, né? Passavam assim, por exemplo, tinha propagandas, por exemplo, seu filho dormir tranquilo, você tinha que borrifar o inseticida ali no local que os insetos não iam picar a criança, né? Então, para você ver, e até as pessoas, quem levava o inseticida às outras populações, alguns pesquisadores, assim, quem fazia propaganda, né, o pessoal até chegava a comer o inseticida, assim, puro, assim, borrifava dentro de um pote com uma colher e o cara comia, assim, para falar que ele era extremamente inofensivo e ele foi vendido por muito tempo com uma molécula que não causava dano nenhum, assim, que só matava os insetos, né? Mas enfim. Só que aí o que aconteceu? Em 1957, que foi a época que o DDT estava sendo aspergido, ele chegava a ser aspergido de avião, assim, sobre várias localidades, assim, sobre as cidades, no campo, as pessoas passaram a utilizar DDT sem ter necessidade, por exemplo, o fazendeiro plantava e antes mesmo de aparecer a praga, ele ia lá e passava DDT em tudo. Porque as pessoas achavam que era extremamente inofensivo, a indústria não avisou nada para ninguém também, a indústria não... Eles testaram porque o DDT, na pele, quando ele, em contato com a pele, ele não irritava, em contato com os olhos ele não irritava. Então, as pessoas, lógico, um ser humano, um ser muito grande, uma dose baixa, imediatamente ele não vai chegar a causar um dano, assim. Só que é ao longo do tempo, né? E imediatamente, assim, não causava nada. Então, teve muita euforia dos cientistas. E em 1957, quando o governo ele estava aspergindo, assim, sobre todo o país, né? Para acabar com os insetos. Porque os insetos, eles eram, assim, um sinônimo de sujeira, né? Porque que nem para matar pernilongos, insetos que mordem, assim, pulgas, besouros, né? Tudo, porque ali agora o homem controlava a natureza, porque ele tinha a molécula perfeita. Em 1957, quando foi aspergido pelo Massachusetts Bird Sanctuary, aconteceu que vários pássaros começaram a morrer logo depois da aplicação, né? Então, as pessoas que eram responsáveis pelo recinto, elas ficaram totalmente desesperadas, né? E elas começaram a pedir ajuda pro governo e para as pessoas que eram, assim, ligadas no assunto, né? Assim, os ambientalistas da época. E aí o que aconteceu? Que eles recorreram ao governo, mas o governo não ia... Eles sabiam que o governo não ia parar de aplicar o inseticida. Só que o que aconteceu? Aí
na busca de várias pessoas, eles acabaram chegando na Rachel Carson, que ela é uma bióloga da época, né? Muito, assim, depois acabou tendo muita visibilidade por conta que ela escreveu um livro que chama Primavera Silenciosa. Que esse livro, ele foi um pontapé inicial, assim, para essa questão de luta contra o uso de pesticidas, porque na época falava que não tinha dano nenhum. E aí, do nada, você descobre que os pássaros, você aspergiu sobre os pássaros e os pássaros estão morrendo. E aí, ela começou a ligar vários pontos. Porque, lógico, se tinha ali, esse inseticida era perigoso, ali não era o único lugar que ele realmente teria trazido algum dano, algum malefício. Ela começou a analisar assim, e também foi descoberto que a águia careca nos Estados Unidos, ela é um animal é um animal símbolo nos Estados Unidos. A população de águia careca, depois que se começou a utilizar largamente o DDT, que ele era aplicado em todo o continente, né, a população começou a cair. E aí eles foram investigar, e a população começou a cair porque a águia careca é um predador de topo de cadeia. E o DDT, ele é um tipo de molécula que ele se acumula no corpo ao longo que vai subindo a cadeia trófica. Por exemplo, a águia careca, ela comia peixes, por exemplo. E os peixes, eles tinham DDT na água. E os pequenos organismos que vivem na água, eles eram contaminados com DDT. E aí os peixes comiam muitos desses micro-organismos. Então a dose ela ia se acumulando no corpo do peixe. E a águia, ela comia vários peixes. Então, quanto mais se subia na cadeia trófica, quanto mais alto nível era o nível do predador, mais DDT ele consumia. Então, principalmente na águia careca, foi bem sensível o efeito do DDT, né? Porque a casca do ovo, ela ficava mais fina. Esse é um dos efeitos muito observados, né, sobre as aves no geral do DDT. Além de causar uma formação, né, do embrião dentro do ovo, porque o que aconteceu? A águia, quando ela pousava para chocar, os ovos quebravam, porque a casca deles era muito fina, né? E aí, enfim, constatou que o DDT estava presente no leite materno, de quase todas as mães dos Estados Unidos, porque ele era muito utilizado em lavouras, assim. Ele era utilizado em todos os setores agrícolas. Tanto para você controlar, por exemplo, pestes que atacavam os animais, que nem as moscas que atacam as vacas, né? O DDT era aspergido sobre as vacas, o DDT era aspergido nas plantações, aspergido em todo lugar. E as pessoas não tinham a mínima noção do que isso fazia mal, né? E tinha uma grandíssima pressão da empresa para produzir, para vender, né? E que era extremamente inofensivo. Só que aí, o que acontece? Aí, quando saiu esse livro falando que o livro da Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, falando que o DDT ele causava esse monte de impacto ambiental, os cientistas começaram a responder também de forma muito agressiva, né? As empresas. Porque, primeiro, os repórteres que iam atrás, né, eles tinham muitas perguntas, mas eles recebiam poucas respostas, porque a própria empresa, eles não sabiam qual que era o dano do DDT para animais superiores, eles não sabiam na água se ele podia ser carregado pelo lençol freático, né, que são as águas subterrâneas, que é o que a gente utiliza no nosso dia a dia, na maior parte das vezes, né, por exemplo, poço artesiano. Eles não sabiam, eles não tinham noção. E o que aconteceu? Cada vez mais a indústria tentou driblar e tentou ir mitigando, assim, não, ele só causa, por exemplo, ele mata, mas só mata seres de sangue frio. E aí as pessoas falaram, então tudo bem. E aí foi utilizado nas casas por muito tempo. O DDT ele foi banido da agricultura no Brasil e só em 1985. E ele deixou de ser usado na agricultura em 85, né? Só que ele só foi ser banido, a sua produção ela foi encerrada, assim, foi proibido de se produzir DDT no Brasil apenas em 2009. Para quem é mais velho, para quem lembra, o pai, a mãe,
usar DTFON, principalmente. Aí, já o DDT ele era usado como um inseticida doméstico, né? O DTFON, por exemplo, antigamente, um dos componentes do DTFON era o DDT, que é esse inseticida que ele é extremamente danoso, né? Ele é altamente cancerígeno também. Ele causa uma série de doenças, né? Ele tem alta... Ele é muito difícil de ser degradado, para você ter uma ideia. Vai de 8 a 30 anos para você degradar uma molécula de DDT. Então, a gente tem DDT na nossa água até hoje, né? Principalmente na água dos rios. Enfim. Então, pessoal, o Pedro acabou de citar aí um dos ativos químicos que era bem usado, né? Nesse período de Revolução Verde. E hoje em dia a gente consegue ver, né? No que está resultando cada vez mais essa Revolução Verde, esse uso excessivo de aditivos químicos, os prejuízos que eles estão trazendo para o nosso solo, além também de muito desmatamento por conta da utilização de maquinário que sai derrubando tudo, principalmente para cultivo de monoculturas, né? Vale lembrar, assim, que um grande problema da agricultura convencional, né, como é dita hoje, essa agricultura que é feita em grande escala, utilizando produtos químicos, enfim, ela emprega muito pouca gente, né, é uma agricultura de alto custo, ela emprega muito pouca gente, muito poucas pessoas ganham realmente com a agricultura, né, e como você tem, por exemplo, em 10 mil hectares você precisa de muito poucos funcionários, você acaba causando um outro problema, que as pessoas que hoje estão nas periferias das cidades, elas podiam estar trabalhando no campo. A agricultura orgânica, por exemplo, é uma agricultura que ela demanda de grande mão de obra, né? Só que isso não é uma coisa ruim, porque, por exemplo, em 1 hectare você produz muito alimento, mas 1 hectare para você encher de plantar soja, você não vai ganhar nada, você vai ficar pobre. Mas, enfim. Então, a gente pode também definir essa Revolução Verde como prejudicial para o campo, principalmente para esses pequenos agricultores, né, que saíram bem prejudicados com os grandes latifúndios, além também de uma falta de conhecimento que acaba chegando no campo. Muitas vezes, muitos produtores não sabem as orientações para usar os agrotóxicos, acabam sendo contaminados. Falta também um incentivo, principalmente do governo, para chegar algumas tecnologias para esses pequenos produtores, né? Porque a gente, principalmente, que faz o grupo do Amarantos, a gente vê o quão a mão de obra é necessária para a agricultura orgânica. Então, você precisa de alguém ali capinando, removendo daninha. Não tem como você pegar um produto, tacar ali e tirar a daninha. Não, você tem que ir lá, achar outros meios, às vezes até biológicos. Infelizmente, por conta da Revolução Verde, a gente perdeu muitos conhecimentos, muitas plantas que conversavam entre elas. Por exemplo, essa planta atrai o predador de uma praga da outra. Hoje em dia a gente perdeu muito esse conhecimento. Isso foi um dos problemas, né? Essa questão de perder conhecimento, de você desconsiderar que tudo antes da Revolução Verde, né? Assim, vamos inventar o avião de novo e vamos tentar voar, né? Porque antes, as pessoas, 10 mil anos de agricultura aí, o ser humano se alimentando, vivendo, e beleza, aí você fala assim, tudo antes, usando o solo e conservando tal, e aí você faz aí uma série de avanços tecnológicos, né, mas você desconsidera tudo o resto, e aí é o que o Noah falou, né, que a gente perdeu muito conhecimentos de populações tradicionais, que nem muitas populações indígenas que cultivavam a terra, populações rurais mesmo, que moravam ali na região fazia muito tempo, que elas sabiam de várias plantas, mesmo plantas espontâneas que existiam ali na área, que poderiam ser utilizadas, por exemplo, na alimentação, que hoje em dia até está na moda, né? Você fala da questão das punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, muitas vezes é uma planta que nasce na sua calçada, é uma planta que antes era considerada planta daninha, uma planta que a gente nem sabia que dava para comer.
entendeu? Mas aí o pessoal simplesmente considerou tudo como planta daninha, e planta de comer mesmo é milho e outras coisas, e aí a gente acabou perdendo muito conhecimento, né? Mas... E a gente vê também um grande incentivo da indústria, né, para não problematizar essa questão dos agrotóxicos, desses problemas que estão sendo causados ao meio ambiente. No entanto, que uma propaganda muito famosa hoje em dia, que o agro é pop, agro é tech, mas até que ponto esse agro está favorecendo as famílias que vivem do campo, até onde isso está levando a grilagem de terras, a corrupções, né? E a gente trouxe aqui um exemplo da indústria do tabaco, sim, que antigamente, né, o pessoal falava, você tem que fumar, você vai ser descolado. Então, hoje em dia tem também um apelo muito grande para não se ter essa preocupação com o consumo de agrotóxicos, né, das pessoas. Tanto é que a questão... Você podia voltar na imagem do glifosato lá, por favor? O glifosato, ele é um dos herbicidas mais utilizados atualmente, principalmente por conta das tecnologias RR, que são as culturas resistentes ao glifosato, que nem... O glifosato, ele é um herbicida herbicidas são, para quem está muito descontextualizado, é um veneno para matar planta. E o glifosato, no caso, ele é generalista, assim. Ele mata qualquer tipo de planta. Alguns herbicidas, eles são, por exemplo, para plantas monocotiledôneas, né, que são as de folha larga, e outros que são seletivos para... falei errado. Monocotiledôneas, que é a de folha estreita, né, que nem o milho, as gramíneas, e as dicotiledôneas, que são a de folha larga, né, que nem a maioria das plantas que a gente vê por aí. Mas, enfim... E aí o glifosato, ele é generalista, né? Ele mata a maior parte das daninhas, a maior parte das plantas, no geral. E foi criada uma tecnologia para você inserir um gene de resistência nas culturas como a soja e o milho, principalmente. Que você poderia passar, você planta a soja, e depois da soja plantada, quando as plantas começavam a vir para competir com a cultura que estava plantada ali no local, eles passavam esse herbicida e ele não matava a soja, a cultura plantada, porque ela tinha um gene de resistência. Então, depois que foi surgida essa tecnologia de resistência a herbicidas, principalmente o glifosato, ele passou a ser largamente utilizado. A sua utilização, ele cresceu em 2.000%. Assim, em comparação ao período anterior a essas tecnologias, né? Porque agora era só você passar glifosato e todos os seus problemas estavam resolvidos, né? E não era bem assim. Aí, por conta também da larga utilização de herbicidas e inseticidas, outra questão do DDT que parou de ser utilizado foi porque muitos insetos desenvolveram resistência a molécula que acabava os matando, né? Tanto é que às vezes a gente reclama que a gente passa um monte de veneno no pernilongo e ele não morre. É mais ou menos a mesma coisa. Isso também acontece com as plantas, que quando você usa o mesmo, vamos supor, o mesmo veneno, assim, repetidamente, assim, por muito tempo, você acaba selecionando algumas plantas que elas são resistentes. Então você pode dar um banho de glifosato em algumas plantas que não acontece nada, ela nem sente. E aí, agora você vai fazer o quê? Não controla com glifosato, e aí lascou, né? Aí você tem que utilizar outros herbicidas, enfim. E também tem o manejo conservacionista do solo, e aí começou a surgir também essa outra questão, né? De você deixar palha sobre o solo, que antes, a questão da matéria orgânica. Antes, matéria orgânica era coisa de bicho grilo, né? Mas por que agora não é mais? Porque aí eles viram que realmente, cientificamente, eles comprovaram ela melhora muito a qualidade do solo, só que isso já era um conhecimento antigo, que a gente teve que descobrir de novo, porque eles pegaram todo o conhecimento, como já havia dito, né, como eu disse, eles pegaram e jogaram tudo no lixo e começaram de novo. E a questão do glifosato é que, assim, provavelmente vocês vão lembrar que recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, apareceu alguns escândalos, que o glifosato era cancerígeno, enfim. Só que os estudos da empresa, em 1980, eles demonstraram que não era cancerígeno, né? Que
era um produto extremamente seguro. E aí, que nem aparecia uma pesquisa que alegava que ele não era, que ele era cancerígeno, aí a empresa logo arrumava um jeito de... E aí acabava publicando outra pesquisa falando que o glifosato não era cancerígeno. E aí ficava uma briga de gato e rato, né? Falando que um fala que é, o outro fala que não é, e eu vou acreditar. Lembrando que é importante você salientar que sempre que aparecia um estudo falando que o glifosato não era cancerígeno, principalmente depois do primeiro escândalo, era um estudo que era financiado pela empresa. E, às vezes, quando era falando que era cancerígeno, era de terceiros, assim. Mas, enfim, e a empresa, muitas vezes, comprava, ela pegava as pessoas que fizeram o estudo falando que o glifosato não era cancerígeno, e ela simplesmente empregava todos eles, ou se não comprava, e no fim das contas, isso já está comprovado, né? Só pesquisar por aí que vocês vão encontrar muitas coisas sobre isso, que aí simplesmente comprava e os cientistas falavam que não, que nós tivemos conclusões erradas, enfim. Só que aí, o que acontece, assim, é uma briga de gato e rato, mas quem tá certo? Aí pode voltar para aquela imagem da indústria do tabaco. O cigarro, ele foi disseminado, assim, o seu consumo, principalmente durante a Primeira e a Segunda Guerra, porque os soldados, eles recebiam em suas rações cigarro, né? Eles recebiam em pacotes de metal para resistir às intempéries do local, enfim. E aí muitas pessoas começaram a fumar, principalmente entre as duas guerras, né? Na Primeira e na Segunda. E aí também teve a questão da glamorização do cigarro, né? A gente vê em muitos filmes, principalmente filmes da década de 50, dessa época, que, por exemplo, Marilyn Monroe, toda artista famosa, ela tinha pelo menos uma foto com um cigarro nos dedos, né? Ou na boca, fumando, que era uma questão era uma sensualidade, assim, né? E o que aconteceu? Em 1932, um cientista, um médico, ele relacionou o aumento dos casos de câncer de pulmão com a questão do tabagismo. Só que aí começou a briga de gato e rato. E aí eles compraram, lógico, né? A indústria do tabaco acabou se tornando esse cientista, né? Comprou toda a pesquisa dele. Enfim, essas grandes empresas, elas têm muita influência em cima do mercado. Elas têm muito dinheiro, elas são muito grandes. Já teve muita gente que às vezes sumiu assim, desapareceu, por que será, né? Por causa de questão contra a grande empresa. Mas então, aí na época, começou aquela briga de gato e rato. Em 1932, isso, né? Eles desconfiaram que o cigarro fazia mal. Só que, por exemplo, no Brasil, até os anos 90, a gente tinha propaganda de cigarro na televisão. E nos anos 50, muitas pessoas, elas fumavam, assim, porque era um ato que era considerado bonito, né? Era considerado até mesmo saudável. Aqui na propaganda dá para ver que está escrito, muitos médicos, eles fumam Camels, né, que é uma marca de cigarro, do que qualquer outro cigarro, né, falando que como se o Camel fosse um cigarro mais saudável. Eles falam que o cigarro, por exemplo, ele melhorava, por exemplo, você está com a garganta irritada, você está com um catarro, ele ajuda você a tossir e ajuda a limpar suas vias respiratórias, e na verdade não era nada disso, né. E aí, hoje em dia, é muito claro pra gente que o cigarro causa câncer, consome quem quer, né? Mas você tem que ter essa questão de você avisar a população. Se você quer consumir, você consome. Tanto é que o consumo de cigarro ele caiu muito por conta da educação mesmo, que as pessoas receberam, né? Que o cigarro é um produto altamente cancerígeno, que causava vários malefícios à saúde. E aí, enfim, a briga de gato e rato sempre aconteceu, né? Só que aí, onde isso culminou? Como que terminou isso? Apenas em 1990, 97 mais ou menos, que nos Estados Unidos, que a Philip Morris, que é a indústria que produz o Marlboro, eles continuavam a fazer propaganda de cigarro, mesmo sabendo que causava câncer, mas era mais ou menos a desculpa era assim, fumava quem queria e cigarro não vicia. E aí eles, em 1997, mais ou menos por aí, 92 assim, eles admitiram que a nicotina era viciante. E
Então, lógico, a gente vai esperar que as empresas de cigarro, elas não façam, mas como assim, a empresa sabe que faz mal, né? Então eles não vão fazer propaganda pra gente, né? Lógico. Não, na verdade não é bem assim. Quando tem muito dinheiro envolvido, a vida das pessoas, ela tem um custo, né? Que nem na Indonésia, recentemente, até 2008, 2009, anos 2000, até depois dos anos 2000, né? Quase 2010, todo mundo viu, ou viu na televisão, viu na internet, uma imagem de um menininho bem pequeno, menino fumando, menino de 6 anos. E isso é na Indonésia, e na Indonésia eles tinham uma propaganda muito massiva em cima do cigarro, e eles não tinham noção nenhuma que o cigarro fazia mal. Teve muitos documentários, muitos repórteres foram até lá, né? E as empresas ganhavam muito dinheiro, e qual que era a justificativa do governo para não alertar as pessoas? É porque o dinheiro também vinha para o governo, né? Das empresas, e empregava muita gente, mas às vezes são justificativas que tem, assim, que no fim das contas não fazem muito sentido, né? Mas no fim das contas, todo mundo sabe que o cigarro faz mal, e aí, será que um dia a questão dos agrotóxicos vai chegar também nesse patamar? Assim, a gente não sabe, né? Mas enfim. Então, o Pedro citou aí a indústria do tabaco, né, como um exemplo de como as empresas, as indústrias, elas moldam o pensamento, né, das pessoas. E aí a gente queria falar agora um pouco sobre o termo orgânico, né? De onde é que surgiu esse termo? Porque, na verdade, antes dessa Revolução Verde, antes do uso desses aditivos químicos, a agricultura era basicamente orgânica, né? Que a gente usa hoje como orgânico. E esse termo surgiu por conta da preocupação das pessoas de verem o solo contaminado, os alimentos cada vez mais contaminados, pesquisas que muitas vezes divergiam de empresas grandes, produtoras de remédios, inseticidas, falando dos malefícios dos alimentos com agrotóxico. Basicamente, hoje em dia, né, o acesso aos alimentos orgânicos é bem difícil para a maioria das pessoas por conta do alto custo desses alimentos. Ou seja, é muito mais difícil você reunir pessoas para trabalhar numa terra e ir lá, tirar daninha por daninha, fazer um manejo todo orgânico, em diferença a um pessoal que tem tipo, uma fazenda com 10 mil hectares, taca lá o que tiver que tacar e sai a produção. Obviamente vai sair muito mais barato para essa pessoa e aí esse alimento vai ser repassado muito mais barato. E aí a gente queria trazer um questionamento em relação a quando que as pessoas vão se alimentar de forma saudável e ter esse acesso aos alimentos orgânicos, né? Que formas o governo podia estar incentivando isso, que forma a sociedade toda podia mudar a sua relação com a cidade, do campo. Por que a gente tem tanto distanciamento, né, do produtor rural? De onde é que vem a comida que está no nosso prato? Por que a gente não pensa mais nisso, né? Aí a gente queria abrir um pouco para debate, ver o que vocês pensam, que forma a maioria da população poderia estar consumindo orgânico. Será que a Revolução Industrial é realmente importante para acabar com a fome mundial? Sobre a Revolução Verde. Revolução Verde. Por que mesmo tendo essa alta produção, ainda tem muita gente passando fome, né? São questionamentos que sempre estão relacionados a esse tema. A gente queria ver se alguém tinha uma sugestão, né, para como contornar esse problema. Alguma ideia, assim, sei lá, se alguém quiser falar assim, a gente não é nada muito mais que ninguém, né? A gente também é estudante, a gente só quis compartilhar um pouco do nosso conhecimento, assim, das ligações que a gente faz, né? Que nem com esse conhecimento, com aquele lá, tal, a gente vai ligando, é importante a gente compartilhar, né? Sempre com todo mundo, porque a informação só vale se você compartilhar com outras pessoas. Guardar para você não vai te render muita coisa. Mas quem quiser falar aí, pode ficar à vontade também, né?
como que a gente faz, né? Será que um dia todo mundo vai comer produtos orgânicos? Será que sim, será que não, né? A gente é muito importante. Por favor. Pode falar. Considerando que o orgânico que se oferece hoje no mercado ainda é, vamos dizer, caro, podemos considerar isso, né? Olhar para as punks e talvez o aproveitamento de partes que geralmente a gente despreza de outros alimentos, seria um caminho para abrir uma boa entrada? Seria uma boa entrada para abrir um olhar para isso aí? E uma curiosidade, só uma outra curiosidade que eu gostaria que vocês comentassem. O DDT é o nosso famoso BHC aqui de São Paulo, não é? Foi, né? Foi. A gente foi utilizado em larga escala, né, no mundo inteiro. Em muitos países ele foi banido muito antes, em outros países muito depois, né? Aqui no Brasil a gente tem essa fama de utilizar muitos produtos que eles já foram banidos em outros países. A Califórnia, ela considerou o glifosato como produto cancerígeno, só um exemplo, em 2017. Só que aqui no Brasil, se um produto ele é considerado carcinogênico, ele é banido, ele é proibido. E aí você não pode mais utilizar, né? Mas antes, acho que a Anvisa ela tinha banido o glifosato, só que aí a agência recorreu e acabou, e está sendo utilizado até hoje. E essa questão das punks é muito interessante mesmo. É o que a gente estava falando, né, antes, de você utilizar as plantas da região, né, que você tem ali como plantas importantes, que dá para você alimentar as pessoas. E quando você aumenta a diversidade de plantas que você come, você consome muito mais nutrientes, né? Muito mais nutrientes diversos. Você consome, por exemplo, imagina que você não é bom você... A gente fala que os nutricionistas falam que a gente tem que ter um prato muito colorido, né? Porque assim, aí tem carotenoides, tem várias outras, tem vitaminas e tudo mais. E eu acho que é muito importante, só que essa questão de produção de punks, ela tá ligada à agricultura familiar. Porque esse conhecimento, ele vem de muito antes, né? De quais alimentos quais plantas são comestíveis, quais plantas não são. Muitas plantas são comestíveis e a gente nem sabe, né? Assim, ainda hoje. Porque, às vezes, uma população indígena que está lá no meio da floresta, eles sabem que tal planta é comestível, a gente nem sonha. Que, às vezes, as plantas elas são utilizadas muito como medicina alternativa, né? Algumas plantas elas têm muitas características medicinais, e você ter uma moderação para tudo é muito importante, né? Mas realmente, eu acho é muito interessante mesmo essa questão das punks, porque ela está muito ligada à agricultura familiar, né? E aí você acaba levando as pessoas para o campo, principalmente as pessoas que nas grandes cidades, elas estão vivendo numa periferia, numa situação de saúde muito insalubre. Quando você muda essas pessoas para o campo, elas têm uma qualidade de vida melhor, elas não estão expostas, por exemplo. Você reduz um pouco a densidade populacional do campo. Se você tem muita gente produzindo em um pedaço de terra, você acaba... Assim, você não precisa de uma pessoa produzir em 10 mil hectares. Você pode trazer famílias para o campo, que é a questão da reforma agrária, né? Você pode trazer famílias para o campo e elas se empenharem a cultivar a terra. Se cada uma cultivar um pedaço, eles conseguem produzir alimentos para muita gente. Ninguém come soja e milho de colher, assim, todo dia. A gente come alface, a gente come feijão, a gente come muitas outras coisas. A gente come batata, a gente come batata doce. Entendeu? Essa questão de o grande agro é para produzir alimentos. O grande agro é para produzir commodities, né? Quem produz alimentos, muitas vezes, o grande agro também produz alimentos, mas muitas vezes é por parte dos pequenos agricultores. Comentando sobre a questão do Wagner, que ele falou sobre ser muito caro, tudo interferência aqui, sobre os orgânicos serem ainda muito caros, a gente sabe que é um mercado que está crescendo cada vez mais no Brasil, mas também tem ferramentas, né, que estão possibilitando essas cooperativas de agricultores a conseguirem fornecer de forma mais barata os alimentos orgânicos. Então tem tanto cooperativas que fornecem sem a certificação, que o processo de certificação ali é muito caro ainda, que também tem agora certificação em grupo, que facilita, né, essa venda desses produtos orgânicos. E como a nossa live hoje mais cedo falou, do Cajan,
também tem essas cooperativas que vendem sem a certificação orgânica. Então, assim, a gente confia meio que nos produtores, né? Tem essas redes de produção mais informais que estão possibilitando, estão levando muitos alimentos sem veneno para as pessoas de forma mais acessível, né? Mas com essas redes também muito mais próximas, né? Com menos pessoas no meio, como posso dizer assim, menos interferências, né? Que a gente tem uma distância muito grande hoje em dia do mercado até o agricultor, e essas redes que foram apresentadas hoje, elas facilitam muito isso, aproximam muito o consumidor do produtor, né? Que também acho que é uma coisa muito interessante. Mas, assim, a certificação orgânica, né, com todas as normas, assim, atendendo todas as normas, ainda é um processo realmente caro. Que acho que é isso que o Wagner quis dizer, que realmente ainda é muito caro. Está crescendo, está ficando mais acessível. Alguns produtos eu vejo que já estão mais fáceis de encontrar no mercado, né, com selo de orgânico, mas ainda é um pouco caro. Então também tem essa ferramenta, né, de venda mais informal de produtos orgânicos. Eu acho que isso é interessante. A Exalc tenta muito também trabalhar com esse tipo de coisa, facilitar essa comunicação, e acho que isso é interessante. Tá dando um pouco de interferência, porque eu estou gravando aqui também, mas é isso, só comentando um pouco. Só fazer um comentário e... Não, deixa quieto. Esse ponto que a Débora levantou é bem importante mesmo, porque realmente tem muitos atravessadores, né, nesse meio dos orgânicos. Ou seja, pessoas que não têm nada a ver com aquela atividade familiar vão lá, compram os produtos orgânicos por um preço bem mais barato e vêm para a cidade vender, por exemplo, um pé de alface a R$5. Isso era uma coisa que também devia estar tendo uma fiscalização maior. Fazer essa ligação do próprio produtor com o consumidor, ser uma coisa mais direta. Porque cada vez mais tem corrupção, tem pessoas mal intencionadas que falam que é orgânico, não é orgânico. Então, não sei, eu imagino que o governo devia assumir essa função, né, de trazer para o consumidor a verdade, ir lá, verificar se é orgânico. Isso não devia ser pago pelo produtor. Isso é meio que obrigação, né, do Estado de dizer para a gente o que a gente está consumindo. Vale lembrar... Sim, também fornecer ferramentas para que as pessoas possam vender o produto delas, né? Sim, o meu pai, ele trabalhou um período em feiras orgânicas e ele levantava, assim, os custos de quanto é que era para cada produtor trazer os alimentos. Então era uma faixa, assim, de, sei lá, R$150, porque tem a alimentação da pessoa no dia, tem pedágio, tem gasolina. Então era necessário, né, um incentivo para esses agricultores poderem estar chegando com produtos frescos, produtos de qualidade diretamente ao consumidor. E parar com isso no mercado, né? Por que a gente precisa comprar no mercado? Por que não tem um incentivo às feiras livres, que você está ali em contato direto com o cara que plantou, é o trabalho dele, é a valorização do trabalho dele. Cada vez mais a gente fica distante, né, da realidade do campo, fica parecendo que só existe alface, couve para a gente comer. Então, era legal uma mudança, assim, um incentivo do governo para essa facilitação, né, da chegada do produto do campo direto na cidade. Só antes de encerrar... Só uma pergunta, por favor. Pode falar, Vocês têm conhecimento de algum centro de referência para punks, para estudo, questão de... A gente é leigo, por exemplo, um trabalho como o Lorenzi, que é conhecido, mas algum centro de referência? Tem livros, tem um livro muito interessante, agora eu esqueci o nome do autor, mas se eu não me engano o título é Punks, é um livro que tem mais ou menos umas 300 páginas, assim, e tem milhares, assim, de plantas alimentícias não convencionais. Eu não sei se tem PDF na internet, mas se você pesquisar sobre esse livro, assim, tem muitos livros falando sobre o tema, né, falando sobre grande diversidade, assim, Esse livro é bem interessante mesmo, tem a imagem das plantas, falando quais são os benefícios dela. Vale a pena pesquisar. É do Lorenzi. É mesmo. Mas enfim, tem muita literatura por aí. Aqui, esse não é um termo que a gente domina muito, né? Que a gente não tá tão inserido nessa questão de punks, assim. A gente tem um pequeno conhecimento, mas
não é tão vasto, porque acho que no geral, assim, da população, até na gente do meio agrícola, é mais difícil, assim, quem tem um conhecimento mais vasto sobre o tema mesmo, porque não é tão estudado assim como com outras coisas, não tem tanta visibilidade, né? Só para antes de encerrar, é importante lembrar que quem produz orgânico muitas vezes paga para produzir, e você tem muita desconfiança em cima do produtor orgânico, enquanto o produtor convencional, o pessoal, sei lá, eles simplesmente não desconfiam, assim, que no dia anterior dele colher, ele fez uma aplicação em cima da verdura dele, entendeu? Só que muitas vezes isso acontece, porque se a gente fazer uma pesquisa rápida no mercado, tem, assim, no mercado no geral, de hortifruti, frutas no geral, você vai achar muitos produtos que, se você fazer uma análise, eles estão com níveis de herbicidas, inseticidas, agrotóxicos muito mais altos do que o permitido pela legislação, né? Isso, assim, é extremamente comum, é coisa de 30%, 40%, assim, que tá com... Eu queria lembrar também que teve um estudo, né, com as águas de vários municípios, vários estados do Brasil, e foi encontrado vários agrotóxicos na água, né? Acho que foi um tempo atrás, acho que foi ano passado, mas vocês devem lembrar, assim, que foi encontrado agrotóxicos em muitos municípios, não só um, às vezes 20 tipos. Eu acho que na água aqui do estado de São Paulo e Centro-Oeste também era coisa de 20, 25 agrotóxicos encontrados na água. Então também é importante lembrar isso, a gente vai acabar bebendo essa água, né? Então não é nem só, é uma coisa muito distante de mim, não, vai chegar até mim também, né? Então isso é importante lembrar. 90%, estava vendo um estudo se eu não me engano, era da Abrasco, o dossiê Abrasco é um livro muito, muito interessante para quem quiser ler, que ele fala sobre essa questão de agrotóxicos, assim, que, se eu não me engano, 90% das mães de um município de uma região do Nordeste, elas tinham contaminação por agrotóxicos no leite materno. Então, né, isso é uma coisa... é bastante preocupante, assim, né? Se você não pode confiar nem no leite materno que seu filho recebe, você vai confiar em quem? Você vai confiar em quê? Na água? Não. Você vai confiar no alimento? Também não dá, entendeu? Aí a gente está numa situação bem complicada hoje em dia. Mas é isso aí, galera. Eu gostaria de agradecer todo mundo aí que assistiu a gente, né? Que compareceu aí. A gente não é mais que ninguém, né? A gente só está expondo assim, um pouco das nossas ideias, né? Trazendo um pouco do conhecimento para vocês, do conhecimento que a gente tem. E é isso. Muito obrigado aí para quem participou e tal. E a gente convida também todo mundo a conhecer aí o Grupo Amarantos, da Exalc. A gente tem uma horta dentro da Exalc, também temos um galinheiro lá na Areão. Quem quiser ir conhecer, pós-quarentena, só conversar aí com a gente. Obrigada, Amarantos. Queria agradecer a vocês. Em nome da organização da Semana do Meio Ambiente. Foi meio complicado, né, fazer as lives dessa forma. A gente também está conhecendo. Por sorte, nossa live conseguiu correr tranquilamente. Mas é isso. Obrigada pela disposição, por estar aqui. É sempre bom aprender um pouquinho mais. E realmente, quem puder conhecer as galinhas lá deles, é bem interessante o trabalho. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Um bom final de noite para vocês. Quem quiser se interessar também por Noite de Talentos do Exalc, vai começar agora, 8 horas, tem a Noite de Talentos do Exalc. E é isso, pessoal. Boa noite. E obrigada pela participação. Gente, queria também agradecer vocês em nome da organização e falar que amanhã a gente também tem as últimas lives da Semana do Meio Ambiente. E é isso. Obrigada, meninos, novamente. Vocês mandaram muito bem. Obrigado, muito obrigado. Até amanhã. Até mais, pessoal.